Olá, meu povo, tudo bom com vocês? O áudio está saindo direitinho aqui. Hoje nós estamos com a presença dos cortadores de grama, então o barulho vai ficar aí no fundo, certo? Para acompanhar você, para ter uma trilha sonora, né? Para o vídeo não ficar assim tão monótono. Bom, então, o que esse vídeo aqui é? Ele vai ser um resumão dos testes de hipótese, certo? Para você lembrar aí dos pontos principais. Quero fazer ele bem rápido para que a gente já vá direto para os exemplos, beleza? Então aqui já está tudo riscado, não vou riscar mais nada não, tá bom? Então olha só, teste de hipóteses, né? Vamos trabalhar motivação até ali os exemplos para a gente entender. O objetivo principal é chegar aqui nos passos que estão presentes no livro do Moretin Ibusab, né? Então vamos lá, olha só. O que é o teste? O teste de hipótese, você vai fazer uma hipótese sobre um parâmetro da população, certo? Aí você vai usar um estimador, gerar suas amostras e com base nessas amostras você vai decidir sobre as hipóteses que você criou, se elas são boas ou ruins. Se você, rejeita as hipóteses que você criou sobre o parâmetro da população ou não, beleza? Então a ideia é essa, você tem um troço sobre a população e quer fazer alguma hipótese e testar essa hipótese com amostras, de boa? Aqui eu deixei alguns exemplos, né? Por exemplo, você vai testar se a moeda é honesta. Você assume que a moeda é honesta e vai fazer uma amostra para tentar decidir se é ou não. A média é menor que 100, né? A proporção é igual a 0,6. Então todos esses são, quando eu boto aqui a média é da população, a proporção, esse P é da população, então são testes relacionados à população. Aqui tinha a variância é menor que 1, mas é porque a gente não vai ter tempo para fazer a variância, o teste para variância agora, beleza? Então, teste de hipótese, parâmetro populacional. Vai fazer uma hipótese e vai usar a amostra para ou corroborar a hipótese ou rejeitar essa sua hipótese que você fez, beleza? Aqui está o exemplo da moeda, né? Você vai lançar a moeda, aí suponha que você lançou ela 30 vezes e tem 28 caras. Essa moeda é honesta? Você vai ter que essa moeda, ela não é honesta, né? Mas você vai afirmar com certeza? Não vai, porque mesmo você jogando ela 30 vezes e tendo 28 caras, é um evento possível, né? A probabilidade é isso daqui, calculado aqui com a binomial, né? Mas ainda é possível de acontecer. Vai que você foi escolhido, né, para ter o azar de pegar a pior amostra possível do seu experimento, certo? Então, o que acontece? Você vai dizer que ela não é, né? Mas é com certeza? Não. Você só não pode dizer que ela é honesta. Não é que você não possa dizer que ela é honesta, né? Você vai ter uma tendência muito forte a dizer que ela não é, certo? Porque outro exemplo que eu fiz já em aula, né, que você está fazendo aí um experimento que ele tem, eu supus que ele tem uma distribuição normal o tempo de execução, né? E aí eu fiz assim, se a média é 102 e o desvio padrão, né, é 2 milissegundos, para um intervalo de confiança de 95%, você teria isso daqui e 2,5 para cada lado, né? Aí a pergunta é, quando você troca uma operação e obtém uma execução de 94, será que o tempo permanece o mesmo? Né? Quando você fez essa execução, a probabilidade disso acontecer, dado que a média é 102 e a variância é 4, a probabilidade é 0,0000003. Então a probabilidade é bem baixa, né? Ou seja, está aqui. Então a probabilidade disso acontecer é menor que 2,5%. Na verdade é bem para cá assim, né? E aí o que a gente tem? Se a gente faz esse negócio várias vezes e na amostra começa a dar 94, a gente tem uma indicação de que quando você muda a operação, a média de execução, né, o tempo médio de execução também mudou. Então a tendência é que se você faz uma amostra e a média amostral dá 94, a média populacional tem a tendência de não ser mais 102, né? Tem a tendência de ser para cá. Porque esse evento começa a acontecer mais, e se ele começa a acontecer mais é porque a probabilidade não é tão pequena, certo? Então aqui a minha suposição, aqui não está todo estruturado, né? Era só para fazer um teste para verificar a probabilidade. Então a ideia era o seguinte, quando você tem uma suposição sobre a média amostral, a média populacional, você faz uma amostra para testar se essa
a suposição é válida, né? Se não é válida, aí você rejeita a hipótese que você fez sobre a população, né? E aí, ó, aqui já começa a botar assim, ó, com a confiança de 95%, né? Então a gente vai ter que usar a confiança para conseguir decidir sobre essa hipótese que a gente faz, né? Agora vai mudar um pouco o nome e tal, e é bem parecido com o intervalo de confiança. Qual é a diferença? A diferença é que a gente vai fazer um intervalo, digamos que para o parâmetro, não para a amostra. Lembra o intervalo de confiança que a gente fazia? A gente pegava uma amostra e fazia um intervalo. Aqui a gente pega essa suposição que a gente fez sobre o parâmetro populacional, faz um intervalo que tenha 95% de confiança e a gente compara com o valor da amostra. Por exemplo, se esse daqui fosse, né, o nosso intervalo de confiança, como caiu aqui o 94 na região que é 2,5% só, eu posso afirmar que a média vai ser alterada com uma confiança de 95%, porque não está aqui nesse intervalo, né? Está para cá, certo? Mas não se preocupe, a gente vai voltar com a estrutura um pouco melhor daqui a pouco. Então vamos lá, os conceitos básicos. Você vai fazer uma pergunta sobre a população, e aí você testa duas hipóteses, né? Uma é a hipótese nula, que é a hipótese que tem a igualdade, né? Que é a hipótese que você tem a tendência de rejeitar, e você dá uma hipótese alternativa, certo? Sempre sobre o parâmetro que você está olhando. São duas decisões que você vai tomar. Ou você rejeita a hipótese nula, ou você não rejeita a hipótese nula, certo? Com base nessa versão dos intervalos de confiança. Tranquilão? Então a hipótese que você cria é sempre sobre a população. Vamos ver uns exemplos. Por exemplo, daquele da moeda honesta, ó, eu botei aqui, ó. A hipótese nula é a porcentagem de caras é meio. A hipótese alternativa, a porcentagem de caras não é meio. Sempre que é diferente, você vai ter duas opções, né? Ou é menor ou é maior. Isso aqui te dá o que a gente chama de um teste bilateral. Que é o mais tranquilo de fazer, porque a gente já fez os intervalos de confiança, né? Então a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar. Outro exemplo de hipóteses, né? A média é menor que 100, daquela pergunta lá. Então a hipótese nula é a média continua 100. A hipótese alternativa, a média é menor que 100. Este aqui é o que a gente chamaria de teste unilateral. Porque ele testa só para baixo, né? Não testa para valores acima de 100, certo? O outro, a proporção é igual a 0,6, né? A hipótese nula, proporção é igual a 0,6. E a proporção diferente, né, de 0,6 seria a hipótese alternativa. Aqui, de novo, é um teste bilateral, rapaz. Isso. Certo? Então, o que a gente faz? Geralmente, a gente bota a igualdade na hipótese nula. Por quê? Porque é lá que a gente vai utilizar para fazer o cálculo das probabilidades. Então, é mais simples você deixar a hipótese nula com sinal de igualdade. Tá? Porque a gente vai montar intervalos de confiança, vai calcular probabilidades e aí a gente precisa ter um valor fixo para lidar com esses cálculos. É melhor deixar a igualdade na hipótese nula. Então a gente vai fazer, né, testes para a média e para a proporção. A gente não vai fazer o da variância ainda. A média conhecida ou não. Quando a gente não conhece a variância, desculpa, quando a gente não conhece a variância, a gente vai fazer o teste com a t-de-student, né? Então, a variância conhecida, né? Uma distribuição normal. Quando você não conhece, você vai usar a t-de-student, né? Que muita gente esqueceu no teste 3.2, né, rapaz? Eita ferro. Teve gente que fez sem usar, né, a t-de-student, mas tudo bem. Então, ó, geralmente a hipótese nula você vai pensar que seja algo que vá ser rejeitado, certo? Então vamos lá. Antes de criar essa parte aqui, eu vou comentar aqui rapidão sobre a elaboração do teste, né? Os passos que você vai criar. Então, assim, você vai fixar a hipótese nula que vai ser testada e qual é a alternativa, né? Vai montar um estimador e obter umas estatísticas lá. Por exemplo, se a média
O estimador é a média amostral. Se é a proporção, o estimador é a proporção amostral. Né? E aí você vai fixar a probabilidade de cometer um erro, que é montar o querido intervalo. É como se fosse montar um intervalo de confiança no parâmetro, né? Ao invés de você usar o intervalo de confiança para a amostra, né? Então você vai ter, nesse passo aqui, ó, você vai montar um intervalo que, se for um teste bilateral, aqui a probabilidade é alfa sobre 2 e aqui também é alfa sobre 2, né? E aqui está o seu parâmetro populacional, certo? E aí aqui você teria, né, 1 menos alfa, que seria quase a confiança, certo? É quase um intervalo de confiança. E aí o que você faz? Quando você monta esse intervalo aqui ao redor do parâmetro, né, se a sua observação cai nessa região aqui, né, que eu vou botar de vermelho, se cai nessas regiões aqui, a estatística que você calculou com a amostra, você vai rejeitar a hipótese nula, porque a probabilidade dela acontecer é baixa, né? Beleza? Então eu vou voltar nesse teste daqui a pouco, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Então isso era a introdução para o nosso querido teste de hipótese, beleza? Próximo vídeo eu continuo com as regiões de rejeição.